com vocês? Nós estamos hoje no 19º programa, o segundo de 2005. Nós temos a grata satisfação de terem duas experts aqui em empreendedorismo, né? A Thaisa Cruz Condorfer e a Shana Branca da Silva Papalia. Isso? Bronca, errei de novo. Eu não vi o Papalia, eu não vi que era Bronca. O nosso tema de hoje é falar sobre a parte da geração Z. A geração Z ela tem sido muito criticada, né? E pode ser que isso seja verdade ou pode ser que não seja. Então, assim, a gente sente que os empregados estão desesperados, né? Os empreendedores, empresários, na colocação de mão de obra. E aí tu entra num conflito com a geração Z, que ela quer mais qualidade de vida, então não se submete nem a horário, nem a fazer algumas tarefas que não querem, ou de repente ela deixa de ir porque tem um show para assistir. Então, na visão dos empresários, ela tem uma falta de responsabilidade, falta de comprometimento. E tem um outro dado importante, elas chegam muito despreparadas conceitualmente, tecnicamente. Devido a toda essa crise que o Brasil vem vindo nos últimos anos, a educação passou a ser fator de ganhar dinheiro, então se vende muito diploma. Então não adianta tu ser formado, mesmo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tu tem um nível mais baixo de qualificação, essa é a minha opinião, tá? E nas outras universidades também, fui professor durante quase 20 anos, e eu sei muito bem o que é uma pressão para aprovação, e não uma pressão para conhecimento, educação e aplicação. Então nós estamos diante desse imbróglio, então, assim, os jovens de hoje, né? A geração Z, quem é o culpado? São os pais, são as escolas, são eles mesmos, é o sistema. Então esse vai ser o nosso debate. Eu queria começar com a Shana, fazendo uma perguntinha para ela, do tipo assim, o que tu pensa dessas colocações que eu fiz, Shana? Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de a gente estar trazendo um pouco sobre esse assunto, sobre empreendedorismo. Eu acho que, no meu ponto de vista, na minha opinião, eu acho que muito em relação a isso parte de casa, de como a gente deve conduzir em relação com os nossos filhos. Eu tenho um filho, Benício, de 5 anos, e sim, hoje a internet, ela tá muito mais fácil para eles do que quando eu tinha a idade do meu filho, quando eu tinha 9, 10 anos. O Benício, ele já sabe fazer muitas coisas, infinitas coisas no telefone. Às vezes ele diz para mim que ele quer ser youtuber, então ele já vem, né, dos canais que ele assiste, das pessoas que ele assiste, ele já tem como uma profissão de que ele vai ser youtuber. Então, eu acho que o primeiro ponto, o ponto de partida, é a responsabilidade minha, do meu esposo como pais, conduzir e ensinar, né, a maneira correta para que se mantenha um equilíbrio saudável em relação a essa questão da internet. Obrigado. Eu queria perguntar a mesma pergunta para ti, Thaisa. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão aqui também. Meu nome é Thaisa, eu sou empreendedora há 6 anos, passei, como a gente estava falando anteriormente, né, pela pandemia, pela enchente na cidade aqui de Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul. Mas uma coisa que transformou a minha forma de empreender foi que eu me tornei também professora de yoga. Então, uma das coisas que eu aprendi no desenvolvimento pessoal, através dessa prática que nos traz uma respiração consciente, um estado de presença, a gente começa a compreender algumas questões do nosso mundo, questões interrelacionais também, e a questão educacional. Então, uma coisa que eu percebo é que, sim, os pais, eles são tutores, eles são professores dos filhos. E muitas vezes os pais de hoje não se prepararam ou foram preparados socialmente, de forma consciente, para entenderem o seu papel educacional com os filhos, né? Mas tu acha que o pai precisa ser preparado formalmente para isso? Partindo do ponto de vista que, por muito tempo, isso era algo natural do ser humano presente, depois de um tempo, hoje, com a estrutura egoísta que estamos vivendo, os pais estão muito mais pensando no que eles têm para fazer do que na educação que tem para dar. Deixa eu fazer ver se eu entendi, parafraseando um pouco. A falta de dedicação aos filhos significa que eu estou me dedicando mais a mim, eu como pai,
curtindo mais a vida. Então, teoricamente, essa geração Z, ela tem como culpado os pais que estão na geração Y anterior, que estão aproveitando a vida melhor. Isso, eu fiz uma linha muito reta, tá? Eu acredito que é sistêmico, porque quando a gente culpa somente os pais, a gente está olhando de uma forma muito específica para duas pessoas que na geração de hoje estão passando por várias questões. E esse lugar de olhar muito para si mesmo, para os próprios prazeres, trouxe uma lacuna, sim, verdadeira para essa educação para os filhos. Ok, eu vou baixar um pouquinho. Começar a falar coisa sistêmica, a gente começa a ficar filosofando. E as escolas, Tiana? Qual é o papel das escolas, qual é o papel que elas vêm desempenhando e qual é o papel que deveriam desempenhar? Então, eu acho que em relação às escolas, ainda se fala pouco, né, em empreendedorismo. E eu acho que devido a 3 fatores principais, assim, que é, primeiro, a questão do currículo escolar, né, que ele é geral, então não tem nada muito específico quando é determinado ao empreendedorismo. Também a questão de que, na minha opinião, para ensinar sobre empreendedorismo, teria que conhecê-lo na prática. Mas eu estou voltando um pouquinho, eu queria assim, essa cultura, antes do empreendedorismo, estou voltando à geração Z. Assim, sim. A geração Z no sentido de que como é que ela pode se apropriar do papel dela, de que ela tem um papel a desempenhar, de que ela tem que ter uma atitude também, não é só ficar esperando o pai colocar, ou a mãe colocar o alimento e o dinheiro na boca. Então, nesse sentido que eu pergunto, qual seria o papel da escola? Porque tu é empreendedora, tu vai deixar teu filho, está na escolinha, o que os professores vão influenciar o teu filho, o Benício? Eu acredito que em relação à escola, não tem uma responsabilidade em relação a... Eu volto a dizer que eu acho que, e não culpando pai ou não, dois indivíduos únicos, mas eu acho que tudo tem que partir, na minha opinião, de casa. E eu acho que a escola, ela não tem na minha opinião, eu acho que não tem uma influência tão grande em relação aos adolescentes que estão se tornando da geração Z. As crianças vão para a escola já de uma forma diferente. Quando eu estudava no pré, na primeira série, meu Deus, a minha professora era tudo. Meu ensino fundamental, eu levava, sabe, o respeito era absurdamente, para mim, soberano dentro da sala de aula. Eram os professores. E é o que eu ensino pro meu filho. Meu filho tem um respeito máximo pela professora. E isso veio de casa, dos seus pais? Veio de casa dos meus pais. Então, assim, eu não vejo como a escola, o papel da escola é ensinar, né? Ensinar o quê? Ensinar a educação básica, né? Não. Português, matemática, os valores. Isso, o que mais? Ensinar o respeito, ensinar a respeitar, a conviver com o próximo, a conviver no coletivo. O que eu penso, aí eu participo do debate, tá? Assim, eu acho que tem que ensinar que tem que trabalhar, de alguma forma tem que gerar o seu próprio sustento. E não só aprender física, matemática, biologia, ciências. É para que estou aprendendo Para que eu estou aprendendo? Aqui eu acho, eu sou bem radical em algumas coisas. Os professores, na sua grande maioria, hoje estão passando o conteúdo. Sim. E daí ele fez o trabalho. E a escola é muito mais do que passar o conteúdo. O cara sabe somar, então passa. O que tu acha, Thaís? Tá. Eu acredito que dentro de casa, os pais são tutores e líderes, né? E na escola, os professores são líderes. Exatamente. E eu percebi na minha vida... Os seus professores? Os meus professores, que existiam professores que foram os que me marcaram, porque eles tinham uma liderança natural, educacional, eles eram mais do que pessoas reproduzindo no modo automático um conteúdo. Eles me inspiravam a gostar de uma coisa que talvez não fosse o natural para mim, mas algo que eu poderia aprender através dessa liderança desse professor. Posso Claro. fazer eu acho que também em relação a isso do nosso tempo para o tempo de agora, talvez isso envolva muito a questão da desvalorização dos professores. Eles foram se perdendo muito. Hoje em dia, quem é que quer ser professor? Eu, por muito tempo, durante a minha infância, pensava... E se tu parar pra pensar, é aquele que ensina, é por onde a gente vai passar o nosso início, ou a gente vai fazer a faculdade, a gente vai passar por um professor. São pessoas então, isso que foi se marcam a perdendo vida, né? muito, porque ele foi sendo desvalorizado. Então, isso acabou, de certa forma,
talvez desmotivando para que eles quisessem fazer mais. Mas digo mais, que dentro dessa experiência também, da minha vida pessoal, das pessoas que passaram pela minha vida, eu vi mais tarde, quando eu fiz as minhas primeiras formações da escola, né, quando eu fui ficando mais velha, eu conheci, né, em cursos, na universidade, professores apaixonados pelo que faziam. E essa paixão, e aí que entra aquela parte que eu estava falando de o que o yoga me trouxe dentro do empreendedorismo, que é perceber quando nós, porque todo mundo passa por isso, estamos no modo automático, e quando estamos conscientes e presentes e respirando aqui e agora, numa conexão humana. E isso inspira as pessoas, isso engaja as pessoas naquilo que tu tem para entregar e marca a vida delas. Então, o professor líder é aquele que inspira com os valores que ele tem, porque sim, traz os valores, mas não necessariamente isso tem a ver com mudar uma estrutura de como a educação está hoje, mas como esse professor também se comporta. E a que tu atribui o fato dos empresários hoje, dos donos de empresas, não estarem satisfeitos com essa mão de obra da geração Z? Eu acredito que é a questão do comprometimento, né, da geração Z, porque a gente vê que eles, como tu citou, a gente não vê um comprometimento de fato em querer começar no mercado de trabalho, ou em querer fazer bem feito ou de uma melhor forma o que eles precisam e devem fazer, né? A Mari, por exemplo, que eu estava comentando com vocês, a Mariellen é a menina que trabalha comigo lá na loja. Ela começou com 16 anos a trabalhar comigo e ela é uma menina extremamente ativa e buscando sempre fazer o melhor. Ou seja, ela começou comigo, ela se desenvolveu junto com a gente, ela vai completar 2 anos agora que está trabalhando comigo. E ela é uma adolescente, né? Vai se tornar adulta, vai completar 18 anos. Que ela quer fazer por ela, né? Ela busca fazer por ela, ela tem as perspectivas, os sonhos. Mas isso é raro. Então, é isso que eu ia citar, que eu acho que a geração mas agora... ela tá consciente, ela tá presente, ela tá consciente dos seus sonhos. É a questão das perspectivas, que eu acho que em relação à geração que a gente vê hoje, eles não têm perspectivas em relação ao que fazer, sabe? O que tu vai, quando tu se formar agora, tu vai fazer no 3º ano, o que tu quer fazer na faculdade? A maioria nem sabe o que vai fazer ainda, então é nesse sentido, assim, de perspectivas, então a gente acaba ficando... Pega o teu lado de ter esse sentido, né? Então, assim, eu acho que dentro de uma escola teria que se ter essa conversa desde cedo. Com certeza. E eu digo com assim, certeza. E não é isso que prepara para a pré-escola ou ensino fundamental. Eles continuam recebendo a mesma quantidade de disciplinas que eu recebia há 60, 70 anos atrás, que os meus pais receberam. E o que será que mudou no meio disso? Mudou bastante, mas a mentalidade da escola não mudou. Ela continua acomodada com o mesmo plano de ensino. Ela não acrescenta disciplinas como yoga, como esse pensamento crítico. O que eu vou fazer da vida? É pensamento crítico, né? Lidar com momentos conflituosos. o conceito, o conhecimento, mas o conhecimento aplicado. E outras disciplinas. E que nada mais é do que entender que nós somos seres em evolução. Algumas coisas deram muito certo, mas outras a gente pode acrescentar e desenvolver dentro das escolas. Então, o olhar para si mesmo num sentido de desenvolvimento pessoal, que como tu trouxe, uma yoga, um pensamento crítico, de pensar, ok, entrei no ensino médio, o que mudou? Para eles às vezes não mudou nada, mudou, sei lá, a quantidade de matérias. Não, quando entrar no ensino médio já é... O que você vai fazer quando você sair daqui? Agora é só olhar para isso. O que você vai fazer quando você sair daqui? Exatamente. Porque senão a gente sai sem uma perspectiva. A criança sai dali, todo mundo culpa ela porque ela não sabe o que fazer, mas ela é moldada, uma criança é moldada pela sociedade. E como tocar esse jovem, Xana? Como tocar? Tocar significa assim, para e agora escuta, para que ele te de fato escute. Porque geralmente ele está contigo com o celular, e aí se tu disser tira o celular ele fica bravo. E quando tu fala, e aí quando toca, ele está na aula com o celular, que é um absurdo, né? Graças a Deus estão acabando com esse troço. Na verdade, assim, então ele não escuta mais. Ele só escuta os da mesma turma, da mesma gangue,
que pensam igual. Exatamente. Então ele sai um cara alienado, como a gente volta a ver, a geração Z está alienada. Essa palavra, eu acho que é uma palavra muito importante, alienação. Tem um livro que todo mundo que é empresário, empreendedor, se não leu, precisa ler, que é O Mais Esperto do que o Diabo. Tá? Esse livro, ele é uma conversa fantástica ou não é isso que interessa, onde Napoleão Hill, que é um grande que faz performance, é velho esse livro, então? Com certeza, ele é lá da queda da Bolsa de Valores, onde ele traz uma conversa onde ele diz que a alienação é a principal arma armadilha do diabo. Onde através de alienar as pessoas por diferentes formas, aí no livro ele fala sobre isso, ele diz que as pessoas alienadas são aquelas que estão já conjuradas, né, que já foram absorvidas pelo diabo. E que as pessoas conscientes que buscam romper com a alienação e olhar para o mundo de forma presente, e aí por isso que eu trago tanto do quanto o desenvolvimento pessoal através de uma jornada do yoga, da respiração, de olhar, perceber que a mente ela pode ser estudada e desenvolvida, agora muda tudo. Eu quero baixar a coisa no chão. Tá? Porque o conceito existe, mas se a gente só ficar falando, não é crítica. Só quero assim, diante disso, o que o empresário deveria fazer? Eu sou o dono de uma empresa, sou o dono de uma loja, de um grande magazine, e eu contrato as pessoas. O que eu preciso fazer para que eles entrem, convivam e continuem, se perpetuem dentro do negócio? A partir do momento que a gente avalia que este é o ser humano, e a gente precisa partir do ponto de aceitação que isso é o que ele é hoje. Mas que todos nós somos construídos por hábitos. Mudou o hábito, mudou a atitude, o ser humano se modifica. Tá, então eu penso assim, isso aqui é o que eu tenho. Como que eu trabalho em cima disso aqui? Como que eu trabalho? Então, acredito que a gente precisa trazer coisas que sempre funcionaram, ferramentas que sempre funcionaram. Eu acredito que PNL, né, essas novas aplicações de trazer a neurociência para fazer desafios com essa pessoa, porque ela tem um pensamento curto prazo, ela não pensa a longo prazo. Se essa pessoa não tem condições mentais, porque não foi treinada e moldada para pensar a longo prazo, tu tem que criar atividades a curto prazo. Começaria a fazer isso? Eu acredito que isso já deveria ter sido feito na escola, mas a partir do momento... Que idade as pessoas poderiam trabalhar com PNL? Programação neurolinguística. Verdadeiramente, isso pode ser feito durante toda a educação de um ser humano. Desde que ele nasceu, fazer um treinamento com esse ser humano. O que mais, Xana? Eu acredito que... Te passando a bola, sopetando. Eu acho que é um processo. Não, eu acho que é um processo, né? Desde a contratação, eu vou citar, tu perguntou ali a questão da idade, então eu citaria bem a questão do estágio, falando como empreendedor, né, isso, de fato, como dono. Eu contrataria, que nem como foi com a Mari, a partir do programa de estágio, do CIE, né, junto para trabalhar conosco, e aí todo um desenvolvimento, né, que isso envolveria a questão de treinamento, envolveria a questão de autoconhecimento, e o né, treinamento mas é o também PNL, né? Um treinamento daquilo que precisa ser feito dentro da empresa, né? De todos os passos que a gente precisa ser, tudo que a gente precisa fazer. E a orientação, assim, eu acho que tu acompanhar, sabe? É tu acompanhar. Ou seja, geralmente quando o Aristeu entra numa empresa, ele passa por um treinamento, uma integração. Isso. Que dura 3 horas, 2 horas, né? E aí ele é jogado no posto de trabalho, tem alguém que de saco cheio ensina ele, ou faz de conta que ensina, e ele começa a trabalhar. Então assim, aí a empresa não está acolhendo, não tá? Não. Mas mesmo que ela faça esse treinamento e trabalhe com eles ao longo de 1 mês, ele vai embora. Isso é o que tem acontecido. Essa rotatividade. Não é rotatividade, é abandono do trabalho. Não é? A rotatividade é um conceito. Entendi. Na verdade, um abandono a geração Z, ela abandona. Isso não é para mim, tem muito trabalho, tem que acordar cedo, eu tenho que responder, o cara fica me mandando a toda hora, não gosta de cobrança. Tá? Eu não sei como é que foi para Xana e adoraria escutar também ela trazendo isso sobre quando ela recebeu essa funcionária que tinha 16 anos. Eu acredito que
ao receber esse funcionário de 16 anos, esse treinamento, essa presença, esse acolhimento é fundamental, né? Para ir entregando para ele também quais são os benefícios de permanecer na empresa. Que é essa parte de um encantamento, de trazer para essa pessoa o porquê que ela tem esses benefícios, ela conseguir ao longo do tempo se enxergar a longo prazo. Ela se enxergar com perspectivas, exatamente. Tem uma coisa, não sei se já leram o livro A Quinta Disciplina do Peter Senge. Não. Ele diz assim, ó, que uma empresa aprende, tá? São 5 disciplinas. A primeira é uma empresa aprende. Quando a empresa tem um motivo, tem um propósito, quando ela compartilha com as pessoas, e quando as pessoas têm um domínio pessoal. O domínio pessoal significa, eu sei o que eu quero. A Mari, provavelmente, ela sabe o que quer da vida. Com isso, a gente forma um time e constrói uma organização. Agora, se eu contrato pessoas que não sabem o que querem, aí eu entro pro teu lado assim, quando eu sou uma pessoa alienada, eu não sei o que eu quero. Então, eu não sei. E aí, o que acontece, as coisas antigas, já apareceram assim, eu quero ser músico. Mas naquele período que eu estiver trabalhando na empresa, mesmo seja uma loja, eu estou recebendo dinheiro para me bancar para que eu seja músico e não tem nada de errado. Então, fazer assim, um planejamento verdadeiro e concreto, então, assim, quando né? se faz um planejamento de carreira, se faz um planejamento não de carreira, de vida. De vida. Então tu tinha que ir um pouco mais além. Eu acho que esse é o papel da escola. Exatamente. Tem toda uma lógica, tem todo método, tem toda uma lógica de trabalhar com isso, porque os pais não têm essa condição. Então a escola, sim, a escola tem pessoas cabeça, que tem direções que pensam, e ficam muito atreladas àqueles currículos antigos que foram aprovados no MEC, sei lá quando, então continuam a repetir. Só para, rapidinho, peguei uma escola técnica, famosa pra caramba no Rio Grande do Sul, peguei as disciplinas de eletrônica, mecânica e analista de TI, tecnologia da informação. Só tinha a cadeira de empreendedorismo, só tinha no TI. Então eles continuam fazendo um cara de eletrônica para trabalhar na empresa. Só que a empresa vai acabar o trabalho, porque vem os robôs e vão perder o emprego. Então ninguém mais quer contratar um mecânico para fazer uma ferramenta, a máquina faz tudo. Sim. Então é um ensino voltado para gerar um desempregado e não para gerar um empregado. Aí entra o empreendedorismo, mas eu queria ficar nesse ponto assim só para a gente poder pegar. Então assim, estou gostando da sacação. Assim. Primeira coisa, é um plano de ensino que permita curtir coisas do PNL, yoga, que gerem esse autoconhecimento, fazer provocações, falar assim, desafios muito legal, que tenha um acompanhamento ao longo desse processo, como tu falaste em relação a Mari, no sentido de treinamento, de saber o que é a vida, de poder se deparar. O que vocês acham? Complementam isso aí? Pode ir, posso falar? Eu gostaria que tu falasse, porque esse exemplo que tu tem, ele é muito enriquecedor para quem está nos assistindo, porque a Mari, ela estava terminando a escola, 16 anos, quando tu recebeu ela, e se ela continua, perpetua quase 2 anos, isso quer dizer que tu teve um sucesso. Então talvez se tu trouxer, para quem está nos assistindo, né, qual foi a abordagem que tu trouxe, se foi uma abordagem mais de treinamento, ou se foi realmente de um acolhimento familiar, o que deu certo? Sim, eu acho que o principal fator é a questão do acolhimento. A gente sou bem flexível e a Mari disposta, então é o que é muito importante, né? Com perspectivas. Então quando ela começou comigo, e eu espero que ela permaneça comigo, porque eu sempre falo que a loja está crescendo e eu quero que ela cresça junto, e ela tem essa perspectiva de que a gente está caminhando juntas. Quando eu comecei o espaço físico, um mês depois ela veio trabalhar comigo, então era novo para mim, era novo para ela, então a gente começou aprendendo meio que junto, assim. Então eu acho que a gente está muito alinhado em relação ao que as perspectivas tanto dela quanto em relação ao negócio. O relacionamento, eu sempre deixei muito claro assim para ela, disse, Maria, que a gente seja muito franca uma com a outra, né? Se não estiver satisfeita com alguma coisa, que a gente consiga se resolver, para que isso não se tornasse um problema dentro do ambiente de trabalho. Desenvolvimentos, eu não sei se certo ou errado, mas a Mari, eu desafio ela no sentido de que, agora tu pode fazer isso, agora tu pode fazer aquilo. A gente tinha inicialmente uma pessoa que cuidava do nosso Instagram. Eu disse para ela, Mari, eu vou te comprar um curso, aí tu vai começar a fazer os vídeos. Ela dei o curso para ela fez o curso. Posso te cortar? Claro. Assim, ó,
nós estamos com 5 minutos só, por isso eu vou fazer já Sim. um engate. Assim. Se vocês fossem dar uma palestra, vocês topariam dar uma palestra para falar sobre esse assunto para um grupo de jovens ou de professores? Com certeza. Com certeza. Até assim, porque o que tu a diria? gente acredita que é Tu necessário. tem 2 minutos, o que tu diria? Para depois não fechar. Para esses Para alunos, esses alunos e professores. E pode botar pai junto se quiser. eu diria que não importa o que aconteceu antes. Muitas vezes a gente traz o tempo todo na fala as nossas falhas como justificativo do que aconteceu no passado. Então importa é para onde tu tá olhando agora e tem que ser para frente. Então tu consegue o que quer que seja. Só que enquanto estiver olhando para trás porque falhou, não vai conseguir olhar para frente. Então tu consegue liderar, tu consegue fazer, sonhar, realizar, construir o que tu quiser, porque tu tem um poder gigante dentro de ti. Mas esse poder só se acessa aqui e agora quando tu decreta que tu vai conseguir ir adiante e conquistar os seus sonhos. E para isso, olha para frente, acredita, não desiste. Cair, todo mundo cai, mas quando a gente se levanta, a gente sempre tá forte e confiante, sabendo que não é para pisar naquele mesmo lugar. Que show, né? Fala. E tu agora? Eu diria... Olha para a câmera. Eu diria que todos somos capacitados para conquistar tudo aquilo que a gente quer. Com persistência, acho que com pensamento positivo, né? Correndo atrás daquilo que a gente deseja, tendo perspectiva, a gente consegue. Igual a Thaisa falou, tem os momentos difíceis, tem, mas que a gente esteja preparado de alguma forma, e aí eu acho que isso traz também toda a questão do apoio na escola, o apoio em casa, que a gente se sinta amparado para conseguir passar pelos desafios que a gente precisa passar e se fortalecer ao longo aí da jornada que vai se iniciando, né, dos jovens aí que a gente está formando. O que eu aprendi hoje com vocês é assim, que a questão da alienação tem a ver com abandono. Com certeza. E o abandono significa que quando eu deixo de trazer esses assuntos para a sala de aula, quando a escola como um grande gerador dessa mudança, e não os pais, porque os pais às vezes mal sabem o que é da vida, mas o professor que teoricamente é pago, ele deveria ser o gestor, um dos maiores gestores. Então ele deve trazer essas coisas que nem vocês disseram agora, que é o alinhamento. A Mari, por exemplo, ela está alinhada contigo, Sim. desde essa carne. Então ela foi acompanhada, ela foi aceita, né? Então, e entra, quando a gente aceita, a gente traz outras coisas além do conteúdo impresso que eu tenho que passar. Concorda? Concordo. Eu concordo contigo. A única questão que eu acho é que os professores são pagos, eles devem ensinar. Isso envolve toda uma questão muito, muito complexa e além do professor de fato, né? Que isso a gente vai trazer talvez para outro assunto, mas assim, todo precisa de toda uma reformulação. Eu sei, nesse sentido, mas a escola tem que querer. Claro, exatamente. Se nós temos grandes escolas em Montenegro, que são exemplos, pode começar um processo desse. E Com eu gostaria certeza. muito de trazer que nós, empreendedores de agora, pessoas que estão agora vendo o resultado daquilo que acontece, e a gente é responsável. Então reclamar, esperar que alguém faça alguma coisa não vai resolver. É a gente que tem que fazer. Sim. Então já fazem 2 anos que eu faço, através do yoga, intermediações dentro das escolas, né? Então eu trago técnicas respiratórias, eu converso com os professores, trago para a gente estar dentro das escolas, para a gente criar vínculos, criar projetos juntos, para a gente fazer alguma coisa. Encerrar. Então tá bom, obrigada. Assim, só um pouquinho. Assim, eu acho que aqui as duas fazem parte das mulheres empreendedoras de Montenegro. Então, as mulheres ou as jovens que quiserem ter algum tipo de ajuda, conversar sobre o que vocês, nós falamos agora aqui, por favor, entre em contato. Tem um telefone, alguma coisa, ou a gente, como é que eles entram em contato com as mulheres O empreendedoras? Instagram da Confraria, Confraria das Empreendedoras, lá consegue contato com todas nós. Isso aí. E até se você quiser, a gente pode deixar o nosso aqui também. o contato no final do vídeo também. Sim, vai ter. Muito obrigado. Queria agradecer a Xana, a Thaisa Obrigada, pela ótima uma honra. conversa. Obrigado. Obrigada a vocês Até. também.